Eu convido a igreja para abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 10 de Lucas. Lucas 10, os versículos 30, versículos 30 a 35. A parábola do bom samaritano. Vou precisar um pouco d'água, gente. Amém? Vamos ler do 25, 10 do 25 a 35. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a mente. E ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Aleluia. Amém? Pode sentar. Jerusalém é a cidade santa do Senhor. A cidade do templo do Senhor. A cidade de adoração. O lugar santo, de glorificação, de culto, de criaturas que vão para render graças ao Senhor e o adorá-lo, declarando que Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Jericó é a cidade mista, é a cidade mundana, é a cidade que conhece a Deus, mas é rejeitada por causa dos seus hábitos, um pé no caminho de Deus, outro pé no caminho do mundo. Mas também é uma cidade dormitório. Muitas pessoas trabalhavam fora de Samaria.
E quando voltavam para casa, tinham que muitas vezes passar por uma estrada perigosa. Caminho de Jerusalém para Jericó, essa estrada era um desfiladeiro muito cheio de curvas sinuosas, estreito, montanha para um lado, montanha para o outro, um lugar muito fácil de ser atacado por assaltantes. Mas o mais interessante é que tanto Jerusalém quanto Jericó era a cidade de Deus. Todos que estavam ali faziam parte da cidade santa. Todos os moradores, fossem do norte ou do sul, da Galileia, de Jerusalém ou de Samaria, onde era Jericó, estava Jericó, todos ali eram um povo chamado, escolhido por Deus, chamado para ser povo de Deus, filhos, geração dos 12 filhos de Jacó, herdeiros da mesma palavra, herdeiros das mesmas promessas, herdeiros da grande promessa da vinda do Messias para vir resgatar as suas vidas. Todos ali eram um povo de Deus. E nesse texto dá-se como parábola, mas é bem possível, eu acho que é bem possível que tenha sido real, porque nesta época de Jesus, 40 mil, entre os vamos chamar de bandidos do caminho, assaltantes do caminho, 40 mil trabalhadores do templo foram dispensados por Herodes. E uma boa parte desses trabalhadores, ao invés de buscar um trabalho honesto, foram ser assaltantes com os assaltantes. Sempre tem um assaltante chamando: o negócio aqui é fácil, vem cá, vamos ganhar um dinheiro fácil. Vamos ganhar dinheiro em cima dos outros. Vamos tirar dos outros. Ele passa, não está percebido, não está percebido, vamos lá e vamos tirar dele. Nem sempre o assaltante está com a arma na mão, mas está sempre armado para tirar de alguém, principalmente quando é alguém que ele conhece e sabe que está desprevenido. Hoje, a gente pode falar de 4 tipos de pessoas, ou de 4 tipos de grupos. Existe o assaltante, a vítima, o assaltado. Existe o displicente, vou chamar de displicente, que passa e simplesmente não se importa. E existe o socorrista. Dentro do dicionário, eu procurei o que significa, o que se possa significar ferido. O homem ferido, altamente ferido. Nós sabemos que a ferida é uma lesão no corpo. Que essa lesão é provocada por um objeto cortante, que pode ser causado por um açoite, por uma pancada forte. Mas o dicionário mostra a ferida como uma chaga. E chaga é uma ferida aberta. Essa ferida pode não ser apenas no corpo, mas pode ser uma aflição. A ferida dentro do coração, dentro da alma. Pode ser um sentimento tão terrível, tão doloroso, que pode aprisionar a alma da gente. Sufocar, aprisionar, amarrar o coração da gente, a alma da gente, os desejos da gente, a vontade de viver, a vontade de fazer algo.
dor profunda, aquela aflição profunda que vem, que esmaga e que tira o fôlego de vida. Passamos simplesmente a estar nesta vida de olhos abertos, falando, mas não estamos vivendo, mortos-vivos neste mundo. Pode ser um agravo, uma ofensa que entra e que fere o nosso interior, uma injúria, um insulto que você não estava esperando, um ultraje, a calúnia, a difamação, irmãos. A difamação é cruel. Quando você sabe que estão falando aquilo que te machuca, que te denigre. E para falar de nossa Jerusalém, da Jericó, do povo de Deus, eu chamo agora a Jerusalém de nossa igreja. A Jerusalém nossa, para a maioria dos cristãos, ou 50% dos cristãos, o tamanho da nossa cidade, ou o tamanho da nossa Jerusalém vai depender dos metros quadrados que nós temos dentro de uma igreja. Entramos na casa de Deus, na igreja, na nossa Jerusalém, louvamos a Deus, adoramos a Deus, proclamamos a glória de Deus, oramos, damos glórias e aleluias, é uma coisa maravilhosa, mas o culto termina. E cada um de nós vai para a sua cidade, para a sua casa, para caminhar no caminho da vida. Caminhamos mais lá fora do que dentro da casa de Deus. Temos poucas horas dentro da casa do Senhor para andarmos, agirmos, falarmos como servos do Altíssimo e adoradores do Altíssimo. As portas de uma igreja se fecham e parece que nossa Jerusalém acabou. Esquecemos muitas vezes, irmãos, de que somos a Jerusalém do Senhor. Somos o povo do Senhor, e como povo do Senhor, nossa casa, nosso lar, nosso trabalho, a esquina, em cada lugar, é uma Jerusalém que nós estamos levando, porque somos o povo de Deus. Aleluia. Eu estou falando de uma igreja dos tempos de hoje. Muito dos tempos de hoje, como o Senhor Jesus é a sabedoria, Ele já estava dando o exemplo de tudo que nós haveríamos de passar nestes tempos atuais. No caminho da vida, no nosso dia a dia, nos nossos passos, compassados ou não, nos nossos passos, muitas vezes certos do que nós vamos fazer, outras vezes meio que bambeando, trôpegos, será que vou, será que não vou, será que vai dar certo, será que não vai dar? No caminho da vida do povo de Deus, precisamos muito estar vivendo a vida da casa de Deus, vivendo a vida dentro da casa de Deus, para que possamos nos fortalecer, para que possamos estar prontos para qualquer investida da criatura humana, usada pelo maligno ou do próprio maligno que nos espera em cada esquina para operar suas falcatruas em nós. Quando o culto termina, nós saímos, voltamos para casa, tranquilos. Muitas e muitas vezes pegamos os tesouros que Deus nos deu e vamos perdendo no meio do caminho com conversas tolas. Chegando em casa para ver o programa de televisão, fazendo comentários errôneos de fulanos e beltranos, e a cada momento nós vamos perdendo alguma coisa no caminho. Já fazemos isso normalmente. Saímos para
para casa, para os afazeres, para o trabalho, para as compras. Cuidar da família, isso é importante. E nesse percurso, irmãos, sofrem-se as emboscadas, armadas todos os dias, todas as horas, para derrubar um servo de Deus. Neste caso aqui, os assaltantes eram irmãos. Eram todos da mesma família. E muitas vezes nós sofremos as emboscadas, os assaltos daqueles que nós consideramos os nossos irmãos. Muitas vezes é dentro da igreja ou do povo da igreja, no meio do povo da igreja, que nós sofremos terríveis emboscadas para sairmos feridos e pararmos no meio do caminho, onde a gente não está nem no mundo e nem no caminho de Deus. Serem mortos, despidos da glória de Deus, despidos de nossa posição de servos, despidos da nossa fé, despidos da nossa adoração, despidos de tudo aquilo que um dia tivemos como servos de Deus, adoradores do Senhor. Aleluia. Muitas vezes as pessoas tiram tudo que a gente carrega, o que a gente recebe. Tiram nossa saúde espiritual, porque ela é atacada, é a primeira coisa que é atacada. Os golpes que a gente sofre violentam a nossa fé. Quando a gente vê traições, pessoas que a gente jamais imaginaria que nos causariam um dano, que puxariam o tapete debaixo dos nossos pés, que nos atacariam. Pessoas que a gente confia inteiramente que pelas costas nos traem, fazem trapaças contra a gente, fazem intrigas, mentiras. Quantas vezes difamam, como é fácil difamar, nem se sabe por quê. Não é o que acontece, vamos falar sério. É o que acontece no meio do povo de Deus. Não é à toa que os apóstolos combatem por demais este mal. As potestades têm trabalhado no meio da igreja do Senhor, atacando as mentes, as nossas mentes, para que hajam difamações. Você não sabe direito porque, se é verdade, se não é, mas a gente já sai falando mal daquela pessoa. Isso é falsidade. Você acredita no bem-estar daquela pessoa com você? No bem-querer? Tanto elogio, tanto abraço, tanto carinho, tanta voz mansa, e por trás tesourinha. Quando você descobre, te machuca, te fere, as calúnias. E aí vem uma coisa chamada abandono. E o abandono não é uma coisa só que as pessoas fazem com você, mas que você faz com você mesmo, que eu faço comigo mesmo. Vamos nos abandonando, vamos deixando de lado. A ferida é tão grande, os ferimentos são tantos, que a gente simplesmente começa a ficar afastado. Por causa disto, a doença é tão grande que a gente leva a doença para dentro da casa da gente, e muitas vezes lares são desfeitos. Nosso comportamento passa a ser de um doente. E o pior é que não se vê o doente.
Não se vê a criatura semi-morta. Quer se fazer de uma pessoa semi-morta alguém vivo, saudável. E por causa disso, muitas vezes nos enterram vivos. Na estrada da vida, ficamos sem forças para continuar. Vamos morrendo aos poucos, enquanto a gente vê que os outros estão passando por nós. Quem era esse homem aqui? Quem era esse homem atacado? Nós sabemos quem era o sacerdote, o levita e o samaritano. Mas eu posso dizer que esse homem, com toda certeza, fazia parte do povo de Deus. Sei que ele estava em Jerusalém, tanto quanto os outros. Sei que é um amado de Deus, como tantos e tantos outros eram ali. E como Deus ama toda criatura, ele era amado e chamado pelo nome dele. Era alguém, talvez mais displicente, menos cuidadoso, não sei. Eu só sei que foi um alvo fácil para os assaltantes. Assim como muitas e muitas vezes nós somos alvos fáceis diante de pessoas que assaltam a nossa individualidade, que agridem a nossa individualidade, que machucam os nossos sentimentos e os nossos desejos guardados em nosso coração. Vítimas, sim, que nos afastam dos caminhos do Senhor. Sabe, eu vejo quantos e quantos se desviaram da casa de Deus, quantos estão no meio do caminho, quantos estão nas garras de Satanás, quantos estão nas garras dos assaltantes, quantos saíram da casa de Deus e estão nas garras das drogas, quantos, e eu conheço, daqueles que saíram da casa de Deus para irem servir a outros deuses, para estarem nos caminhos de, como eles dizem, que o diabo é melhor, nos caminhos do diabo, porque os que são do diabo não fazem o que a igreja fez com eles. Na estrada da vida, existem sacerdotes, pastores, que terminam as suas mensagens e já sentem que o seu ofício já findou. O ofício está cumprido, está cansado. Agora eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus bens, eu vou cuidar dos meus afazeres. E simplesmente diz: olha, eu não tenho tempo para parar, eu não tenho tempo para socorrer fulano. Eu estou ocupado demais. Se ele quisesse, ele estaria aqui ouvindo. Se ele quisesse ouvir o que eu estou dizendo, ele não estaria como está. Então eu não vou me importar com ele. Ele que morra. Ele que morra na sua condição de fraco. Ele que morra, ele que vá para o inferno, porque ele está indo para o inferno, ele quer ir para o inferno, então ele que vá. Na sua condição de doente espiritual, que louva de vez em quando vem, louva e bendiz o nome do Senhor, e levanta as mãos, mas simplesmente no primeiro passo, no primeiro golpe, nem precisa ser muito assaltado, não. É levar só um vento mais forte e já está caído no meio do caminho. Então eu não vou me importar com ele.
adoração. Ele está santificado, ele está elevado, ele está tão elevado que ele não pode nem olhar para baixo. Ele não pode olhar para o povo e dizer, Senhor, isso aqui é ralé mesmo, não adianta. Eu não vou me ocupar com eles, mesmo porque eu não vou me contaminar. Se eu me misturar com eles, eu vou acabar me contaminando. Se eu me misturar com ele, eu vou acabar ficando tão doente quanto ele. Aliás, eu posso ser atacado também. Nessa hora eu também posso ser assaltado. Eu não posso me preocupar com ele, porque eu vou me aborrecer. Porque eu vou perder a calma. Porque eu vou entrar na carne. Eu vou ser atacado tremendamente pelos poderes do inferno. Vão me deixar irado, vão me deixar com raiva, vão me deixar com um sentimento de aversão tão grande que eu prefiro não chegar perto dele. Ele que morra sozinho, porque eu não quero morrer com ele. Mas o samaritano sabe o que é discriminação. Sabe o que é ser olhado com pouco caso? Sabe o que é ser olhado muitas vezes com ódio? Sabe o que é ser desprezado? Sabe o que é sofrer difamação? O que é sofrer intriga? Sabe o que é sentir o pé escorregar porque alguém puxou o tapete debaixo dele? Samaritano sabe de todas essas coisas. Ele vive lá fora. Ele vive num lugar onde as pessoas falam em Deus, confessam que existe um Deus, mas não vivem entendendo quem é esse Deus, não conhecem esse Deus. Vive num lugar onde muito ou pouco se fala de Deus, mas pouquíssimo se vive de Deus. Onde as coisas são resolvidas segundo o Deus desse mundo, segundo a pressão deste mundo, segundo a vontade deste mundo. Mas a diferença deste samaritano é que, apesar de viver no mundo onde jaz o maligno, o seu coração está em Jerusalém. Não na Jerusalém igreja em si, mas na Jerusalém celeste. Ele está ligado naquele que está sentado no seu trono e chama de filho. Não olha os seus pecados, não olha onde ele vive, não olha as coisas que ele sofre. Ele tem força, ele tem poder, ele então tem autoridade de Deus para poder viver nesse Deus, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Cuidado, Senhor, comigo. Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou alguém muito levado para o orgulho de conseguir coisas. Ele devia ser, de repente, um comerciante. Ele deveria estar com bens, dá para ver que ele estava com dinheiro, ele tinha alguma coisa com ele, ele estava, não estava de bolso vazio. Mas ele sabia que o Senhor era o tesouro dele. Aleluia. A grande diferença que eu vejo não é por ele ser um samaritano, alguém que vive lá no mundo, misturado no mundo, trabalhando, porque todos nós assim fazemos. Saímos de nossa Jerusalém para estar lá, na Jericó, lidando em Jericó, vivendo uma vida em Jericó. Mas quando nós somos adoradores do Senhor, não importa onde você esteja, você se alimentou do Senhor, você está alimentado do Senhor, você tem os bens do Senhor, você tem os dons do Senhor, você tem o derramar do Espírito Santo em você, e Ele diz que Ele te guarda, Ele diz que Ele está ao teu lado, Ele diz que Ele te guia, até aquele que é atacado, até aquele que é ferido. Preste atenção, o homem foi totalmente machucado, ele foi tão agredido, tiraram roupa, tiraram bens, tiraram sangue dele, mas não
extravagante que possa chegar perto dele, porque nesta hora ele está te chamando para ser um socorrista do Senhor. Aleluia. Às vezes eu fico pensando, talvez, eu conheço pastores e levitas, líderes, que não estão mais na casa de Deus. Anos atrás, um pastor veio aqui à igreja e eu convidei, por causa do carinho, do amor que ele sempre teve às suas ovelhas. Ele dava o couro pelas ovelhas. Se fosse necessário passar o dia inteiro sem comer, sem beber, ele passava, atendendo, cuidando de cada ovelha. Quando ele veio aqui, ele parecia tão diferente. E a mensagem que ele pregou foi de que ovelha mata pastor. E o pastorado dele mudou muito, porque ele resolveu cuidar dele. Ele procurou ser feliz do jeito dele. Porque ele era um homem ferido, um pastor ferido por suas próprias ovelhas. Incompreendido. Ovelhas que reclamam sem parar. Ovelhas que querem perfeição numa criatura imperfeita como nós. Críticas e críticas e críticas e críticas e reclamações. Às vezes o homem ferido, talvez esse homem ferido dessa história, quem sabe não era um sacerdote. Quem sabe não era um levita, que quantas e quantas vezes levou o povo à adoração. E por causa das feridas abertas de tantas e tantas chagas, sabe que uma chaga a gente aguenta, uma pancada a gente leva, aguenta, vem a segunda, a terceira, mas chega um momento, irmãos, que as pancadas são tantas que derrubam. E nessa hora, pastor, não cuida de pastor. Líder, não cuida de líder. Olha lá, caiu. Não é mais o mesmo, perdeu a unção, perdeu tudo, caiu em pecado. E ninguém quer saber por quê. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Mas o Senhor sempre coloca. E agora eu não vou chamar mais de samaritano. Ele sempre coloca um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, como socorrista dele. Para levantar, para tratar daquele servo que foi derrubado por homens ou pelas próprias trapaças de Satanás. Quando a gente vai à igreja ou a Jerusalém, ou lê a Bíblia ou ora, não porque está fazendo uma obrigação, mas por necessidade, irmãos. Quando a gente diz, Senhor, eu preciso de Ti, socorro, me ensina, me ajuda. Eu preciso de Deus, eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu preciso de dons espirituais. Ensina-me a orar, ensina-me a falar contigo, ensina-me a vencer as dores que estão dentro de mim. A gente
consegue sobreviver até que venha um socorro. E quando a gente encontra alguém sofrendo como a gente sabe pagar o preço. A gente pega tudo que a gente aprendeu, vai para casa carregando dentro do teu coração. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardo a tua palavra no meu coração. Eu guardo esse valor da tua palavra. Eu guardo os teus ensinamentos. Eu guardo o que tu tens me dado. Eu estou valorizando tudo que tu me deste, Senhor. Eu estou guardando com cuidado. Eu quero usar, eu quero usar, eu quero usar, eu quero usar. E quando a gente vê um desviado, a ovelha perdida, ou aquele que está se desviando, aquele que está frágil, aquele que está no meio da gente, mas parece mais morto do que vivo, a gente não vê um marginalizado, a gente pode ver um rejeitado, ferido, alguém que está se marginalizando, fugindo. Normalmente se foge dando desculpas, irmãos. Ninguém sai de uma igreja dizendo, foi porque eu quis. Ele sempre arranja alguma coisa, alguma desculpa, porque realmente alguma coisa afetou. É um crente dormideira, muitas vezes. Ele é tão frágil que qualquer ventinho fecha. É um pouco o caso de alguém, é uma palavra de outro, é uma brincadeira de mau gosto, Alguém que não viu, alguém que não deu boa noite, alguém que não deu um abraço. Frágil. Muito fácil de ser atacado. Ele fica marginalizado, sufocado de revolta, apagado em sua fé. O homem de Deus, a mulher de Deus, não julga quem é ou por que ficou desta maneira. Uma mulher e um homem de Deus socorre. Não importa quantas vezes ele seja assaltado. O que importa é que enquanto está vivo nós temos que lutar por aquela vida. Nós temos que lutar para trazer a glória de Deus. Temos que lutar porque neste dia, depois de tanta luta, quando nós estivermos na presença do Senhor e Ele estiver conosco, nós estaremos ali dizendo, Senhor, eu consegui. Na tua força, na tua autoridade, eu consegui, Senhor, nos dons do teu Espírito que tu colocaste em mim. Tu me deixa o abraço certo, tu me deixa a palavra certa, tu me deixa, Senhor, o momento certo de mandar um recadinho para ele, um telefonema, Senhor. Eu consegui, com a tua ajuda, eu consegui. Ó Senhor, ajuda-me. Você pode pedir agora, ajuda-me a trazer as ovelhas que estão perdidas. Quando o Senhor chamou os discípulos para levarem a mensagem para curar enfermos e ressuscitar mortos, Ele mandou que fosse principalmente para as ovelhas perdidas de Israel. E nessa hora a gente para o que está fazendo. A caminhada para. Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir para casa, eu tenho que. Para. Os afazeres param, irmãos. E a gente dá o nosso tempo para essa pessoa. A gente dá do precioso. E esse precioso não é só o financeiro, é o precioso espiritual. É de tudo aquilo que nós recebemos na Jerusalém. Tudo aquilo que nós guardamos dentro de nós. É o precioso dos dons do Senhor. É o precioso espiritual que o Senhor coloca para a gente resgatar. Não é apenas para sermos resgatados, mas para levarmos o resgate àquele que está morrendo na estrada. A gente dá o tempo, a gente dá
Vamos chamar de finança espiritual. Prosperidade espiritual. E não precisa ter muito não. Aquilo que você tem, usa. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar em você. Quanto mais você der, mais Ele multiplica em você. Ele usou o azeite e o vinho, que era seu. O azeite é curativo. O vinho matava a sede. Ele não só desinfetou as feridas. Eu creio, ele deu o vinho para matar a sede. Normalmente os caminhantes no deserto tomavam um pouco de vinho para que a sede do deserto fosse amortecida. Ele deu do que era dele. Ele não foi pedir alguém. Ele não pensou assim, eu posso ficar sem. Pode acabar. Porque quando a gente é homem e mulher de Deus, nessa hora, a gente não pensa na gente. A gente pensa na pessoa que está sofrendo. É importante você dar. Põe teu curativo. O Senhor tem um azeite de graça para te dar. O azeite da graça dele. E eu posso te garantir que é que nem o azeite da viúva. Quanto mais você despeja, mais ele cresce em você. Quanto mais você mata a tua sede no sangue e no poder de Jesus, mais sangue, mais poder de Jesus ele tem para você. E não apenas para usar, mas para dar àquele teu próximo que está precisando. Aqui diz que ele colocou no seu animal, colocou no seu carro, então vem cá, vamos lá no meu carro, senta aqui, eu vou te levar para um lugar onde você vai ser tratado. E pode deixar, eu vou ficar com você ali, cuidando de você ali. Eu vou te levar para o lugar certo, para a hospedagem certa, para aquela reunião de oração, para aquela igreja, onde você vai ser tratado e eu vou estar com você te ajudando. E olha, eu não vou te deixar não, viu? Porque eu vou deixar recomendações, eu vou contar do como eu te encontrei, eu vou contar da maneira como eu te socorri, mas eu sei que você precisa de ajuda, eu estou um tempo com você, eu vou ter que sair, mas eu vou voltar. Eu vou querer saber de você, e eu estou dizendo aqui, olha, irmãos, quando vocês precisarem, pode me chamar, eu vou voltar. Me chama. Pode gastar, pode fazer, porque eu estou aqui para cobrir as tuas despesas. Faça por ele aquilo que eu não posso fazer agora, porque esta pessoa, eu estou tomando responsabilidade sobre ele, em nome de Jesus, para que ele possa viver. Glória a Deus. É tomar responsabilidade, irmãos, sobre si. Quando eu voltar, significa que não importa o pouco caso sofrido. Você já imaginou quantas e quantas vezes nós entramos dentro da igreja e achamos que as pessoas não nos dão muito valor? Que as pessoas não estão entendendo o nosso sacrifício, que as pessoas não entendem de forma alguma o tempo que a gente gasta, o sono que a gente não teve, o descanso que a gente não teve, o sufoco que a gente passou para estar fazendo e acontecendo para a glória de Deus, mas que não somos reconhecidos, simplesmente não somos reconhecidos. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus não deixam de estar na casa de Deus por isso. Porque aqui, na casa de Deus,
Ninguém vem para ser reconhecido pelos outros. Eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu e que Tu cresças, Senhor. E essa palavra Ele vai voltar. Era a palavra que, neste caso, o homem da hospedagem estava esperando. Ele vai voltar, eu posso gastar, ele vai voltar. Nós temos um alguém perfeito, maravilhoso, que vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. E ele vai saber como ele soube dessa história. Ele vai ver quem foi o agredido, quem foi o agressor, quem foi o displicente e quem foi o socorrista. Não importa se vivendo apenas na casa de Deus e para Deus, nos montes, em jejuns, em vigílias, ou se batalhando na Jericó da vida. Porque Deus vê o coração. Ele está buscando adoradores. Que o adore de espírito e verdade. Os adoradores o adoram em todo e qualquer lugar. Glória a Deus. Estão dispostos a amar ao próximo como Deus nos ama. Aleluia. Dar-se ao próximo como Deus se deu numa cruz por nós. Está disposto a adorar a Deus não apenas de boca, não apenas de tempo, mas adorá-lo verdadeiramente em qualquer lugar por onde passarmos, em cada esquina ou em cada desfiladeiro, e ainda que sejamos alvejados por não sei quantos, por uma quantidade imensa de assaltantes que venham nos assaltar, que venham tirar a nossa fé, que venham tirar as nossas vestes de cristão, que façam de nós trapos humanos. Nós podemos entender que este trapo, aparentemente trapo humano, é amado de Deus e que o socorro vem, e que ainda que criaturas humanas não venham, ainda que seja necessário, Ele envia um anjo dele para nos guardar, para nos tirar, para nos sanar, para nos levantar, porque somos amados do Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Obrigado. Hoje o Senhor está convocando homens e mulheres de Deus. Não importa a posição que você tenha dentro da igreja. Não importa se você é um desviado, se você é um fraco, se você é um forte, se é um líder, se é um sacerdote. Que ministério você faz, que você tem, ou que ministério você nunca teve. Não importa. O Espírito de Deus se derrama sobre nós e faz de cada um de nós homens e mulheres de Deus, adoradores que o adoram em espírito e em verdade, adoradores que sabem amar o próximo e dar esse amor de Deus, dizendo: se Deus me ama, se Deus cuida de mim da maneira como eu sou, eu também faço para com o outro. Não tenha medo dos assaltos, porque ainda que você caia, que você seja derrubado, Ele vai te levantar. Glória a Deus. Não importa. Importa que você se diminua para que Ele cresça em você. Amém. Amém. Vamos orar?